Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Hoje, na nossa aula sobre óxidos, nós veremos o segundo grupo de óxidos, que são os óxidos ácidos, também conhecidos como anidridos. Como nós identificamos os óxidos ácidos? Quando um óxido ácido reage com a água, ele produz um ácido. E quando esse mesmo óxido ácido reage com uma base, ele vai produzir um sal mais uma água. Então, nós identificamos os anidridos através das reações com a água, quando ele produz aí um ácido, ou quando esse anidrido reage com uma base e produz um sal mais uma água. É como se fosse o comportamento de um ácido mais uma base, tá vendo? Então, o óxido ácido ele reage com a base e produz um sal mais água. Os anidridos são compostos moleculares, né, e geralmente eles são solúveis em água, ok? Eles também são compostos formados por não metais. Então, aqui nós temos o exemplo de um óxido formado por enxofre, e se forem formados por metais, são formados por metais de com números de oxidação elevados, como os exemplos que eu tenho aqui abaixo. Então, nós temos aqui o cromo e o manganês formando aí óxidos ácidos, mas vocês podem ver aqui demarcado em azul o NOx desses elementos químicos. Vocês podem ver que são NOx elevados. Então, eles também pertencem ao grupo dos óxidos ácidos. Vamos aprender a dar nomes aos anidridos. Bom, alguns elementos químicos, como o carbono e o boro, formam apenas um tipo de anidrido. Então, a nomenclatura será a palavra anidrido e o nome do elemento químico acompanhado da terminação ico. Então, nós temos aqui, como primeiro exemplo, o anidrido carbônico. No nosso segundo exemplo, um anidrido formado aí pelo elemento boro junto com o oxigênio. Então, nós teremos o anidrido bórico, ok? Se vocês observarem, quando o gás carbônico, por exemplo, né, que é o anidrido carbônico, reage com água, ele forma o ácido carbônico. Então, essa terminação carbônico, bórico, acompanha aí a terminação da nomenclatura dos ácidos que vocês já estão acostumados. Só que aqui nós utilizamos a primeira palavra, anidrido, ok? Bom, um elemento químico também pode formar mais de um anidrido, como, por exemplo, o elemento químico enxofre. Nesse caso, nós vamos ter que calcular o NOx. Aqui, nesse primeiro exemplo, o NOx do enxofre é igual a mais 6, e aqui no segundo exemplo, o NOx do enxofre é igual a mais 4. Então, a nomenclatura ficará da seguinte maneira: para o elemento químico que apresenta o maior NOx, a nomenclatura será, novamente, a palavra anidrido, e nós continuaremos com a terminação ico. Então, anidrido sulfúrico, lembrando que o sulfo é o nome do enxofre em latim, então por isso que o prefixo aqui é sulfo, tá? Já para o segundo exemplo, quando o enxofre apresenta o menor NOx, nós teremos também aqui a palavra anidrido, sulfo, e aqui, como nos ácidos, a terminação oso. Então, nós teremos o anidrido sulfuroso. Aqui, nesse caso, nós também podemos utilizar os algarismos romanos. O nome desse aqui ficaria, então, óxido de enxofre 6, e o desse aqui ficaria óxido de enxofre 4, indicando aqui os algarismos romanos indicam o NOx do elemento
enxofre, ok? Para terminar essa aula, eu quero mostrar para vocês um caso aqui relacionado aí a um exemplo de anidrido que é o anidrido fosfórico, o anidrido cujo elemento é o fósforo. Ele pode participar de reações com diferentes quantidades de moléculas de água. Na primeira reação aqui, o anidrido fosfórico reage com uma molécula de água e aqui será produzido um ácido que é o HPO3, conhecido como ácido metafosfórico. Já se o anidrido fosfórico reage com duas moléculas de água, ele produz um ácido diferente, que é o ácido pirofosfórico. Na reação com três moléculas de água, um novo ácido poderá ser produzido, ou melhor, será produzido, que é o ácido ortofosfórico. Então, à medida que aumentamos a quantidade de moléculas de água que irá reagir com o anidrido fosfórico, um novo produto será formado, um novo ácido será formado. Como nós estamos aumentando a quantidade de moléculas de água, nós chamamos de hidratação crescente, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido essa aula e se tiverem alguma dúvida, envie para nós através da nossa rede em o quadro.com. Um grande abraço e bons estudos!